o evangelista Jimmy Swaggart lendo no livro de Gênesis em sua mensagem, um altar ou um monte de lixo. Glória ao Senhor, aleluia. Os que trouxeram sua Bíblia hoje, abram comigo, por favor, no livro de Gênesis. No começo da palavra de Deus, ainda no tempo de Abraão. Gênesis, capítulo 12, versículos 6 a 8, Gênesis 12, de 6 a 8, e Abraão atravessou a terra até Siquém, a cidade de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar, gravem isso. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Preste atenção no que segue, é muito importante. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Vou ler isso de novo. Ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão edificou aquele altar entre Betel e Ai. E é onde nós estamos hoje. Estamos entre um monte de lixo e um altar. Satanás tenta nos levar de volta ao monte de lixo. Deus está nos atraindo para o altar, que é o tipo do Calvário. Romanos capítulo 1. O livro de Romanos, primeiro capítulo, versículos 21 a 23. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o seu coração insensato, inculcando-se por sábios. Tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, como aves, quadrúpedes e répteis. Quero usar como tema para esta reunião hoje aqui um altar ou um monte de lixo. Na verdade, resumindo a questão, a escolha é muito simples. É um altar ou um monte de lixo? Não é muito difícil compreender o significado de ambos. Um é destruição, o outro é divindade. Um é céu, o outro é inferno. Um altar ou um monte de lixo? Curvem a cabeça, por favor. Pai Celestial, teus feitos são assombrosos. E eu me sinto honrado pelo privilégio de comunicar o pão da vida, que é tão importante e tão belo. Deus, unge estas pessoas para ouvir e receber a tua palavra. Oro pelos que assistem pela televisão, a fim de que sejam literalmente dominados pela convicção do Espírito Santo. Eu oro, Deus, de todo o meu coração, para que eles não vejam Jimmy Swaggart, mas que vejam Jesus Cristo. E eu peço tudo isso em nome de Jesus, e todos disseram amém e amém. Comecei a orar esta manhã de madrugada a respeito desta mensagem e este culto. Quero dizer algumas coisas hoje que são transmitidas pela televisão também, que parecerão duras, e eu sei que não me ajudarão a fazer amigos. Vão quase me isolar, eu estou certo, e eu não me gabo de ser corajoso. Não penso em mim como mártir,
Mas eu sinto que aquilo que Deus me deu para falar, eu sei que vai causar polêmica, vai causar até raiva. Mas no fundo do meu coração, eu sei que não tenho alternativa ou escolha. Vou dizer com amor, com toda a ternura e compaixão, e para ser franco com vocês, esta é a razão que vou dizer estas coisas hoje, porque amo vocês. Deus olhou para este mundo perdido, para uma terra chamada Ur dos Caldeus, e tocou um homem idólatra que se chamava Abraão, um gentil, de cuja semente viria Isaac, Jacó, José e todos os outros que conhecemos tão bem hoje. Deus então disse: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Sempre foi assim e nunca mudou, e ainda é assim hoje. Quando Deus chama você, Ele quer tirar alguma coisa e dar outra coisa. Você está no mundo, mas não é dele, não se esqueça. Não é uma posição popular, nunca foi e nunca será. Quando Abraão chegou a um lugar chamado Betel, que quer dizer casa de Deus. Bet, casa, El, Deus, em hebraico, casa de Deus. Edificou um altar. Parece que Abraão estava sempre construindo altares. Ele desceu ao Egito, teve problemas, voltou e edificou outro altar. Então a Bíblia diz: por estranho que pareça, o Espírito Santo o levou a uma montanha, colina, a meio caminho entre Betel, a casa de Deus, e uma cidade pagã chamada Ai. Esse nome Ai significa monte de lixo. Este é o lugar onde Josué teve o seu problema com Acã e o pecado da capa babilônica e da barra de ouro e das peças de prata que roubou de Jericó. E Deus finalmente deu vitória a Ai. Ai ficava exatamente ao leste de Betel. E em algum lugar entre Betel, a casa de Deus, e Ai, o monte de lixo, Deus mandou a Abraão edificar um altar, não um altar para oferta pelo pecado, era para o holocausto, o que é diferente. Abraão, ao edificar esses altares, em essência estava dizendo a Deus através desses holocaustos, enquanto o animal era totalmente consumido, Abraão estava dizendo: eu não tenho planos próprios, não tenho vontade própria, eu não tenho nada meu, sou total, inteira, completa, absolutamente dedicado a ti, coração, mente, alma, espírito, corpo, venha o que vier. É o que estava dizendo. E isso ainda não mudou. Deus ainda exige a mesma coisa de você e de mim. A mesma coisa. Cada filho de Deus, cada um, não importa a sua igreja ou denominação, está em algum lugar entre Betel, a casa de Deus, e Ai, o monte de lixo. É aí que o conflito se trava. É aí que a batalha acontece. Quero mostrar a vocês como isso se repetiu através dos séculos. É um cenário que nunca mudou. O troféu é a alma do homem.
O troféu é aquele valor eterno que pertence a Deus. E Ele deu a você e a mim. E Satanás quer mais do que qualquer outra coisa, e ele vai lhe oferecer qualquer coisa em troca: sua alma. E isso tem sido assim desde a ocasião quando Deus olhou para um mundo que havia afundado no pecado, havia afundado então completa e absoluta sujeira e maldade e corrupção, até que Deus viu que não tinha salvação. E lembre-se disso. Quando vocês pensam no Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e não pôde salvar o mundo, eu quero dizer o mundo da era antediluviana, nos tempos de Noé, mundo que era tão corrupto e depravado, que desafia toda a descrição. Era tão corrupto que estava ao ponto de total, absoluta destruição, e esse é o plano de Satanás: destruir e aniquilar totalmente. Muito bem. Deus não tinha alternativa ou escolha, senão submergir este mundo depravado em água, o dilúvio. Agora, alguns de vocês que estão assistindo hoje, talvez estejam recostados na poltrona dizendo: não gosto disso, eu não entendo, não gosto, não quero saber de um Deus com tão insondável poder, imensurável poder, augusto poder, só porque ele teve o poder para vir e destruir de forma total e absoluta, e apagar de sobre a face da terra toda alma vivente, exceto Noé e sua família. Eu não gosto disso. Outros de vocês vão olhar para mim e dizer: Jimmy Swaggart, Deus é um Deus de amor, e eu não consigo conciliar os dois. Eu não consigo ver esse Deus de amor que vocês, pregadores, falam, e é apresentado na Bíblia, fazendo uma coisa dessas, isto sem falar no lugar como o inferno, e sem falar em Sodoma e Gomorra. Bem, eu quero dizer uma coisa sobre isso agora mesmo. Satanás tem tido muito sucesso em levar a igreja do Deus vivo a crer que o Deus de amor, e Ele é um Deus de amor, porque o mesmo Deus que afogou o mundo em água, também mandou o seu Filho para morrer pelo mundo. Porque Deus amou o mundo. Mas para entender Deus, você não só precisa amar o que Deus ama, mas também odiar o que Deus odeia. Eu quero deixar isso bem claro. Creio que posso dizer, e sem receio de ser desmentido, posso dizer: eu creio que há em meu coração amor por todos os seres da face da terra, sejam eles cristãos, maometanos, sejam budistas ou comunistas, sejam ateus, pagãos, agnósticos, santos ou pecadores. Eu creio que há no meu coração um amor que me leva a ir, que me faz chorar, que me faz buscar todos eles. Eu creio que está em você, eu creio que está em todos aqui. Mas amor jamais acolherá aquilo que é diametralmente oposto ao plano de Deus ou à vontade revelada de Deus. E lembre-se disso. Eu amo todas as pessoas, mas eu não gosto de tudo que as pessoas fazem. Eu amo a humanidade, mas eu não amo o erro, ou o pecado, ou a maldade e perversão.
E uma das desgraças da igreja do Deus vivo hoje, uma das desgraças do púlpito é que pregadores ou igrejas ou denominações ou grupos ou movimentos, eles pregam o amor de Deus e graças a Deus por isso, mas parecem ter medo de proclamar aquilo que Deus odeia tanto. Não é popular, não é bem aceito. Muito bem. Jesus em Mateus, acho que é 13, creio que é 13:33, disse algo que é facilmente ignorado, omitido, posto de lado. É um versículo só. É uma parábola, um versículo. Ele disse: o reino de Deus é como uma mulher que toma fermento e o coloca em 3 medidas de farinha, mistura com a farinha até que a massa toda se corrompe. Isso é o que ele disse. Isso é estranho. Ele primeiro usou o termo reino de Deus. Nós entendemos um pouco sobre isso. Então ele usou o termo mulher, e nesse contexto significa mal. A mulher representa muitas coisas na Bíblia. Às vezes representa Israel, representa pureza e virtude e justiça às vezes, mas no contexto em que Jesus usou a palavra aqui, ela representa mal. Fermento é o que corrompe e estraga. E ele disse, ela coloca o fermento na massa até que esta se corrompe toda. Cada porção dela se estraga. Do que está falando? Ele disse que o reino dos céus seria corrompido. Isso é estranho. O que ele está dizendo é que Satanás, com todos os poderes das trevas, tenta infiltrar o cristianismo até que doutrina pura, religião sem mácula, se torna diluída, corrupta, doutrina errônea. Pouco a pouco, as doutrinas de homens se misturam com as doutrinas de Deus. Pouco a pouco, engano e maldade se tornam parte do reino de Deus, até que a massa toda fica corrompida. Era disso que ele estava falando. Quer dizer que ele se opõe à igreja? Não. Você está dizendo, Jimmy Swaggart, que você se opõe às igrejas? Oh, não é isso. Estamos construindo um prédio para 8.000 pessoas em Baton Rouge. Uma igreja. Sou membro de uma denominação específica que amo e respeito. Eu disse agora há pouco que a igreja é o fundamento do trabalho de Deus na terra. Entretanto, para cada boa igreja onde almas são salvas e o evangelho é pregado, vidas são mudadas, totalmente mudadas pelo poder de Deus, há centenas de igrejas que se dizem cristãs e dizem proclamar o nome de Cristo, mas só de nome, nada mais. Muito bem, o que eu faço como pregador do evangelho? O que faço? O que faço quando vejo homens indo para o inferno, pensando que estão indo para o céu? Não digo 1 ou 2, mas milhões. E eu não digo nada? Tivemos um furacão em Louisiana anos atrás. Foi tão terrível que as águas transbordaram em tudo que é lugar, e um rio local subiu tanto que a torrente impetuosa e violenta carregou a ponte da rodovia 61 que vai de Natchez, Mississippi até Baton Rouge, Louisiana. Estava chovendo tanto que um bom número de automóveis e os motoristas que estavam dirigindo, tentando achar o caminho em meio àquela chuva, sem saber que a ponte tinha caído, um por um, caíram naquele terrível precipício. Os carros e os corpos nunca foram encontrados.
A correnteza os levou. Finalmente, um homem parou no meio da estrada com uma lanterna, parando os carros e avisando: não prossigam, parem, a ponte caiu. Que espécie de homem seria ele? Se tivesse ficado ali com a lanterna em sua mão, parado, vendo carro após carro cair naquelas águas turbulentas daquele rio, e não dissesse nada, pensando: não vou dizer nada porque eu não quero atrapalhar a viagem deles. Ele seria um criminoso. Esse homem seria menos que um animal. Nenhum animal faria uma coisa dessas. Até mesmo cachorros perderam a vida tentando resgatar uma criança que se afogava. Eu sou um pregador. Sou uma voz. Uma voz clamando no deserto deste mundo. E a ponte caiu. E milhões e milhões e milhões estão a caminho de um abismo. Milhões que são membros de igreja. Ouçam-me. O que eu vou dizer vai parecer duro. Tentei deixar de fora, mas não posso. Milhões de batistas, de metodistas, presbiterianos e congregacionais e luteranos que são membros de igreja. E você se zanga comigo porque sou específico. Mas são membros e têm seus nomes no rol de membros e são religiosos e participam ativamente das atividades religiosas, mas milhões e milhões deles nunca nasceram de novo, mas pensam que são salvos. Pensam que são salvos porque se uniram a uma igreja. Ouvindo um pregador no púlpito, e em milhares dessas igrejas que eu mencionei, essas pessoas, aos milhões, nunca ouviram a mensagem do Evangelho, nunca ouviram um apelo, ouviram alguém em lágrimas aceitar o dom da salvação, nunca viram o poder de Deus na vida. Mas você pergunta: como é que você sabe que não são salvos? Como que sabe? Como é que sabe disso? Jesus disse que podemos julgar a árvore pelo fruto que ela produz. Quer dizer que todos os batistas, metodistas, presbiterianos, episcopais, congregacionais, que eles não são... Não, mil vezes não. Estou tentando explicar algo. E agora, quanto aos pentecostais, os que são membros da igreja pentecostal, Assembleia de Deus, Quadrangular Pentecostal da Santidade e outras, e não são nascidos de novo, estou dizendo que, se não formos cuidadosos, tudo vai ficar corrompido. Pregadores que não pregam mais o poder de Deus, que não creem num Deus santo, que discutem se Jesus nasceu mesmo da Virgem Maria, que não creem mais nos milagres da Bíblia, que não creem na experiência do novo nascimento, que não creem que Jesus vai voltar breve. Quero lhes avisar: saiam dessas igrejas, saiam dessas igrejas, saiam dessas igrejas, saiam dessas igrejas. Fique com raiva se quiser. Diga que eu estou errado. Mas eu estou no meio de um temporal acenando uma lanterna e dizendo a você que é religioso, que toma comunhão todo domingo sem falta, é membro de igreja, participa de suas atividades, mas, meu amigo, se você não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, se não nasceu de novo, você não é salvo.
Mas não posso falar dos meus amigos batistas, metodistas, episcopais, luteranos, congregacionais e deixar de fora meus amigos católicos que tanto eu amo. Meu coração dói pelos católicos. Meu coração sangra quando vejo tantos deles tentando encontrar Deus. E não posso ficar calado enquanto milhões pensam que penitência e participar dos sacramentos e se ajoelhar em confissão diante de um padre e confessar a ele todos os seus pecados é tudo que tem que fazer. Eu sei no fundo do meu coração, eu sei em minha alma, eu sei em meu espírito que em todo este planeta de mais de 4 bilhões de seres humanos vivendo na face da Terra, não há nenhum outro mediador sequer entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Nenhum além de Jesus, somente Jesus, nenhum outro, a não ser Jesus. Digo isso com toda a compaixão possível. Não quero magoar vocês. Não quero ofendê-los de forma alguma, mas este evangelho é uma ofensa. É uma ofensa. Todos os milhares e milhares e milhares de sacerdotes que dizem: eu perdoo você. E aquela pobre alma sai dali pensando que seus pecados se foram, que estão perdoados. Ah, esses pecados não estão perdoados, não estão lavados, porque aquele padre não pode perdoar, não pode limpar, ele não é mediador entre Deus e o homem. E eu quero dizer-lhes hoje, o maior pecador, o pior homem que já viveu, que cometeu todo pecado imaginável, e se ele se voltar para cima e para baixo e clamar: Jesus, tem misericórdia de mim, pecador, Deus o ouvirá instantaneamente, Deus o limpará, Deus o lavará cada mancha de todo aquele seu pecado tremendo. Eu sei que isso ofende, eu sei, mas como eu posso ficar calado? Quantos milhões de católicos e protestantes e maometanos e budistas, não importa o que sejam, estarão parados no julgamento e vão apontar o dedo a pregadores e dizer: você não me falou, ninguém me disse, ninguém me avisou, ninguém me deu uma chance. Porque a grande verdade, não importa o que os homens digam, mas não há 9 caminhos, ou 100 caminhos, ou 5 caminhos, ou 4 caminhos, ou 2 caminhos para Deus. Há um só caminho. E não é através de Maomé, não é através de Buda, não é através de Moon na cidade de Nova York, não é através de nenhum outro, nem mesmo, e não digo isso com desprezo, porque acho que o Papa que os católicos têm agora é talvez o mais gentil e compassivo que já tiveram, mas ele não é o caminho para Deus. Há somente um, e é Jesus Cristo. Agora, o que estou dizendo causou guerras. Aquilo que eu estou dizendo banhou a terra de sangue. O que estou dizendo levou homens às câmaras de tortura, seus corpos despedaçados.
Mas ai de mim se não pregar o Evangelho. Será que isso significa que eu não amo? Significa que não tenho compaixão porque lhes digo a verdade? Não. Eu amo vocês, por isso lhes prego a verdade. Eu tenho compaixão de vocês, eu choro por vocês, clamo por vocês, eu oro por vocês. Eu digo, saiam desses sistemas pagãos e satânicos que ignoram a palavra de Deus e voltaram as costas a Jesus Cristo. E não me importa que igreja você pertence, não estou falando nenhuma em particular. O que eu quero é glorificar e proclamar Jesus Cristo como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o mais belo entre milhares. Deus afogou o mundo em água, exceto Noé e sua família. E depois do dilúvio, homens decidiram que iriam construir uma torre que alcançasse até o céu. Era na vizinhança da antiga famosa cidade de Babilônia. Babilônia significa confusão. Iria se tornar em confusão. Alguns erroneamente pensam que aqueles homens construíram uma torre para escapar de outro dilúvio se Deus mandasse outro, mas não é isso. Não é correto. Aqueles homens não estavam pensando nisso. Quando esses brilhantes intelectuais, e tirem da cabeça essa ideia que esse povo que viveu 4.000 anos atrás, que eram animais brutos, arrastando-se em 4 pés e grunhindo incoerentemente. Não é assim. Eles eram brilhantes. Eram brilhantes. Esses homens construíram aquela torre, e eu creio que as evidências provam que a terminaram. E era uma torre que tinha no topo os signos do zodíaco. Os astrólogos daquela época estavam, de fato, dizendo a Deus: não te queremos. Como Paulo disse no primeiro capítulo de Romanos, eles adoram a criatura em vez do Criador. Eles construíram a Torre de Babel, brilhantes. E Deus olhou para aquela rebelião, e era rebelião mesmo. E Deus disse: não vou usar fogo do céu para fulminá-los com raios, vou apenas mudar sua linguagem. E um deles disse: pode me passar um tijolo? O outro disse: pode passar algo assim. Ele disse: o que é que você disse? Esse foi mais um problema que o sindicato não pôde resolver. Foram dispersos. Muito bem. Você pode ir até lá hoje? Pode ir até lá hoje. E eles acham que descobriram onde é que ficava. E quase não resta nada. É só um monte de entulho. Quando homens esquecem Deus, nada mais sobra senão um monte de lixo. Agora escutem bem, poderosa nação do Canadá, poderosa nação dos Estados Unidos, a fonte da nossa força é Deus. E se nós nos esquecermos de Deus, vamos nos tornar um monte de lixo. É a casa de Deus ou um depósito de lixo? É a casa de Deus ou um depósito de lixo? Tudo que restou da Babilônia são ruínas. A Torre de Babel, lixo, entulho. Indo um pouco além, Acã, Jericó,
Ai, pecado. O pecado para a obra de Deus, o pecado destrói a nação, a família, a alma. Acã roubou e Deus retirou suas bênçãos de Josué. Josué atacou Ai e 37 homens morreram. Josué chorou diante de Deus até que o pecado foi revelado. E Acã foi morto, apedrejado. Alguém disse isso é cruel, mas é o único jeito de parar. A cobiça, o ódio, a amargura, a luxúria, a sujeira de sua vida, a inveja, o ciúme, a malícia, se você não lançar fora, vai controlar você. A não ser que você os traga à luz pelo poder de Deus, vai destruir você, porque ou é a casa de Deus ou um monte de lixo. Josué tinha de lançá-los fora. Então tiveram vitória em Ai. E eu quero dizer que quando você volta as costas para Ai, quando Deus deu o plano para o templo, esse templo dava para o leste, deu a Davi e Salomão construiu. O altar de bronze foi o primeiro móvel ali, se é que podemos chamá-lo assim. A única peça à qual o homem comum tinha acesso era o tipo do Calvário, um tipo de Jesus morrendo. E então, depois vinha a pia de bronze onde os sacerdotes se lavavam. E então, dentro do lugar santo para a esquerda, estava o candelabro de ouro. À direita estava a mesa dos pães da proposição. E então o altar de ouro com seu incenso logo em frente do véu do Santo dos Santos. E então lá dentro, o propiciatório sobre a Arca da Aliança, onde Deus estava, entre os querubins. A forma em que o Espírito Santo planejou, quando você voltava as costas a Ai, o monte de lixo estava olhando em direção ao altar de bronze, que era um tipo de Jesus, e o Calvário, um tipo do Santo dos Santos. Mas irmãos, vocês têm de voltar as costas a Ai, têm de voltar as costas para o monte de lixo, têm de voltar as costas para a sujeira desse mundo. Não há outro caminho, ou você morrerá. Quero dizer mais uma coisa, antes de terminar esta mensagem. Igrejas que podem ter todos os recursos do mundo. Igrejas que podem ter todas as ciências da educação. Igrejas que podem ter todos os rudimentos do conhecimento intelectual. Mas se essas igrejas, independente do nome denominacional em suas portas, se elas voltarem suas costas ao Espírito Santo, essas igrejas se tornarão um monte de lixo. Não esqueçam. Paulo em Filipenses 3:8 disse uma coisa que cada filho de Deus deve considerar muito seriamente. Ele disse: sim, deveras considero tudo isso como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Nossa tradução em português poliu o sentido, mas Paulo, na verdade, disse: este mundo todo e tudo o que ele tem, sou hebreu de hebreus, estudei com Gamaliel, eu tive tudo, mas considero tudo isso como um monte de estrume. Isso tudo é nada para que possa ganhar a Cristo. É um altar ou um monte de lixo. Você volta as costas ao altar e vai encarar o monte de lixo. Abraão estava no meio. Graças a Deus ele voltou as costas a Ai e o monte de lixo e olhou para Betel, a casa de Deus. Curvem a cabeça, por favor.
Amado Pai Celestial, Criador do céu e da terra, doador da vida, eu te amo tanto. Eu oro, Deus, que estas simples palavras que eu disse, oh Jesus, nunca voltem a ti vazias, que não retornem a ti vazias. Quantos neste auditório esta palavra tocou seu coração, um altar ou um monte de lixo? Um altar ou um monte de lixo? Você está entre eles, mas qual deles está escolhendo? Você sente a batalha que está se travando em sua alma. Você teme por sua alma. E a única solução para você é voltar as costas a este mundo e tudo o que há nele, e olhar para aquele monte chamado Gólgota, e manter os olhos em Jesus, e Ele lhe dará a vitória. Agora escute com atenção. Vocês pela televisão, Deus está falando ao seu coração. E aí onde você está agora, em seu lar, no hotel, fique de pé. Não precisa fazê-lo, mas seria bom que fizesse, agora mesmo. Assim como estes se levantaram aqui, quero dizer uma coisa a vocês, e escutem Tim Swaggart com cuidado. Deus ama vocês, a cada um. Ele ama você tanto que Ele planejou este momento para a sua alma eterna. Os anjos do céu estão vendo você agora mesmo, neste momento. Eu vou fazer uma oração de confissão. Escute com cuidado. Em voz alta, quero que todos repitam depois de mim. Repitam em voz alta, e aí onde você está, Deus, o Espírito Santo está. E Jesus vai entrar em seu coração, agora mesmo. Então repita a oração e creia de todo o seu coração. Curvem a cabeça, vamos orar. Eu quero que todos que estão sentados e são salvos, que orem com estes. Você não precisa, mas vai incentivar estes aqui. Vai lhes dar um apoio espiritual. Donnie, vem aqui, por favor. Vamos orar. Querido Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados e da vida que vivi. Por favor, perdoa-me. Purifica-me e limpa-me com o Teu sangue. Agora mesmo, eu volto as costas ao mundo e tudo que é dele, e volto o meu rosto para Jesus. Com minha boca, de acordo com Romanos, capítulo 10, eu confesso Jesus Cristo. No coração, eu creio que Deus ergueu Jesus dos mortos e Ele está vivo. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador e meu Redentor. E agora mesmo, de acordo com a Tua palavra, estou lavado, estou limpo, estou remido, estou salvo. Glória ao Senhor, glória a Jesus, glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, Deus. Louvado o nome de Jesus, louvado o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos cantar. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you,
over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation. So we